Olá pessoal, nesse vídeo vou estar comentando a resolução de um problema envolvendo o teste hipótese para a proporção de uma amostra, mais especificamente o teste binomial. Bom, vamos ao enunciado. Uma montadora de automóveis acredita que seu protótipo mais recente é capaz de resistir de forma satisfatória aos ensaios de capotamento em pelo menos 80% das vezes. Em uma amostra aleatória de 20 ensaios realizados mediante impacto, 15 tiveram resultados satisfatórios. Realize teste hipótese com 5% de significância, analisando pelo valor P. Bom, temos aqui então o teste hipótese para a proporção. Vamos elaborar primeiro as duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A crença da montadora é a de que seu protótipo mais recente é capaz de resistir de forma satisfatória aos ensaios de capotamento em pelo menos 80% das vezes. Então, pelo menos 80% das vezes corresponde a uma hipótese. Essa hipótese associada à crença da montadora corresponde a P maior ou igual a 0,8. A hipótese alternativa, a hipótese conflitante, é P menor do que 0,8. A crença da montadora corresponde à hipótese nula, é a hipótese que contém um sinal de igualdade. A hipótese conflitante é a hipótese alternativa. E nós vamos resolver esse teste hipótese mediante um teste binomial, trabalhando com alfa de 0,05. E a recomendação aqui de que façamos a análise pelo valor P. Então, de acordo com a análise pelo valor P, se o valor P for menor do que o alfa, menor do que 0,05, nós rejeitaremos a hipótese nula e rejeitaremos então a hipótese que corresponde à crença da montadora. Se o valor P for maior do que o alfa, nós não estaremos em condições de ir contra a crença dessa montadora de automóveis. Bom, qual foi o comportamento da amostra? O tamanho amostral igual a 20 ensaios. O número de sucessos, vamos classificar aqui os sucessos como resultados satisfatórios. O número de sucessos foi igual a 15, desculpe. A proporção amostral, que eu vou representar aqui por P5, P circunflexo, 15 dividido por 20 dá 0,75. Bom, como é que tratamos essa proporção amostral na avaliação do valor P, ou P-value? O valor P corresponde à probabilidade de, se repetíssemos o ensaio, supondo-se hipótese nula verdadeira, ou seja, supondo-se que a proporção proporcional seja realmente 0,8. Nessas condições, supondo-se hipótese nula verdadeira, se repetíssemos o ensaio, qual seria a probabilidade de obtermos um comportamento tão extremo quanto observado na amostra, ou mais extremo? Um comportamento tão extremo ou mais extremo é um comportamento tão afastado do valor da hipótese nula, que é 0,8, ou mais afastado. Então temos que calcular, por exemplo, as probabilidades de termos 15 sucessos em 20 ensaios e também 14 sucessos em 20 ensaios, 13 sucessos em 20 ensaios e assim por diante.
Ao calcularmos todas essas probabilidades, estaremos calculando o valor P no nosso teste de hipóteses. Então, se o teste é unicaudal à esquerda e o valor da hipótese nula é 0,8, eu tenho que verificar a partir da proporção amostral observada, 0,75, comportamentos mais extremos. E cada um desses comportamentos mais extremos pode ser registrado aqui. Um comportamento mais extremo seria 14 sucessos em 20. Podemos calcular a probabilidade disso ocorrer. 13 sucessos em 20, até 0 sucessos em 20. Quando calcularmos todas essas probabilidades e realizarmos o somatório, esse somatório ele vai ser o nosso p-value. E eu vou mostrar como, a partir dos dados desse problema, nós podemos utilizar a tabela de distribuição binomial como um facilitador. Bom, aqui eu tenho a tabela de distribuição binomial retirada do livro de Estatística Aplicada de Larson e Farber, onde no topo eu tenho a probabilidade de sucessos. Então, de acordo com o problema, eu vou me concentrar na coluna onde a probabilidade de sucesso é igual a 0,8. Este é o valor associado à minha hipótese nula, e nós começamos o teste de hipóteses validando temporariamente a hipótese nula. Então, eu vou me concentrar nessa coluna, quarta coluna da direita para a esquerda, e vou procurar na coluna extrema esquerda o valor de n igual a 20. Número de tentativas igual a 20. Então aqui eu tenho 20 tentativas e número de sucessos que vai de 0 até a 20. Então eu vou ler agora na quarta coluna da direita para a esquerda a probabilidade de 20 sucessos em 20 tentativas. Na verdade eu vou me concentrar no conceito do valor P. Eu quero verificar a probabilidade de termos um comportamento tão extremo ou mais extremo do que observado na amostra. E a amostra teve 15 sucessos em 20 tentativas. Então, o que vai ser o valor P? Vai ser a probabilidade de termos um comportamento amostral ou um comportamento mais extremo do que observado na amostra. Então, a probabilidade de 15 sucessos em 20 tentativas, mais a probabilidade de 14 sucessos em 20 tentativas, e assim por diante, até encontrarmos uma probabilidade praticamente nula. Então, eu vou expandir aqui um espaço dessa tabela para facilitar a nossa análise. Bom, agora temos um fragmento da tabela de distribuição binomial, onde à esquerda verificamos como 20 o número de tentativas e o número de sucessos indo de 0 a 20. O que vai ser o nosso valor P? Vai ser a probabilidade de termos um comportamento conforme o comportamento amostral, 15 sucessos em 20 tentativas, ou comportamento mais extremos, comportamentos mais afastados da probabilidade de sucesso, que é 0,8. Então nós vamos localizar aqui o 0,175, probabilidade de 15 sucessos em 20 tentativas, mais o 0,109, probabilidade de 14 sucessos em 20 tentativas, mais 0,055, mais o 0,022,
mais 0,007, mais 0,002. Não preciso me preocupar com os outros valores que são nulos. Então o valor P vai ser a probabilidade de um comportamento tão extremo ou mais extremo. Essa probabilidade então é o somatório de 0,175 mais 0,109 mais 0,055 mais 0,022 mais 0,007 mais 0,002. Bom, já sabemos que o somatório vai ser maior do que 0,05. Vai ser maior do que o alfa. Então, em tais condições, nós não rejeitaremos a hipótese nula. Bom, realizando o somatório daquelas probabilidades, nós chegamos a um valor P, um p-value de 0,3700. Este é o nosso p-value. Como o p-value é maior do que o alfa, nós não rejeitamos a hipótese nula. Não rejeitamos essa hipótese que corresponde à crença da montadora. Ok? Então, com 5% de significância, não podemos rejeitar a crença da montadora de que este seu protótipo mais recente é capaz de resistir de forma satisfatória aos ensaios de capotamento em pelo menos 80% das vezes. Bom, o problema já está resolvido, mas eu aproveito para fazer a seguinte observação. Mesmo que o número de sucessos tivesse sido não 15 em 20, mas tivesse sido, por exemplo, 14 em 20, nós não rejeitaríamos a hipótese nula. Por quê? O valor P associado a 14 sucessos em 20 seria o somatório da probabilidade de 14 em 20, mais 13 em 20, mais 12 em 20, e assim por diante. E a probabilidade de 14 sucessos em 20, por si só, já é maior do que o alfa, 0,109. Se o número de sucessos na amostra tivesse sido 12 em 20, o valor P seria a probabilidade de 12 em 20 mais 11 em 20 e assim por diante. E aí, neste caso, o valor P seria 0,022 mais 0,007 mais 0,002. E aí, nessas condições, o valor P seria menor do que o alfa. Ou seja, nós teríamos aqui condições de rejeitar a hipótese nula se o número de sucessos em 20 tivesse sido apenas de 12.